Olá pessoal, bom dia, paz seja convosco, sejam mais uma vez bem-vindos ao nosso encontro, à nossa campanha de oração. Na madrugada, hoje, o nosso quarto elo, graças a Deus, em nome de Jesus, do sétimo mês, Do sétimo mês da nossa campanha, graças a Deus, a nossa sétima campanha, sétimo mês da nossa campanha pela madrugada às 3 horas da manhã, graças a Deus, e também às 3 horas da tarde. É uma campanha que acontece na madrugada, buscando as promessas de Deus, e acontece às 3 horas da tarde, alcançando o milagre, 3 horas da madrugada, riquezas, honra, bem-duráveis e justiça estão comigo, Como diz o Provérbios 8:17. Desculpem. E à tarde o nosso milagre, A oração da hora nona, às 3 horas da tarde, quando Pedro e João estavam subindo para o templo, e na porta, formosa, chamada Porta Formosa, ali estava um paralítico, aonde ele estava esmolando, pedindo esmolas, e solicita, pede a João e Pedro uma moeda, e o que eles falam? O que nós não temos nem ouro e nem prata, mas o que nós temos nós te damos, levanta e anda em nome de Jesus. Olha que coisa fantástica, Meu Deus do céu. E aquele paralítico se pôs em pé a andar e entrar dentro do templo, dando glória a Deus, aleluia. Então, nós colocamos um título nessa campanha, a partir do mês de junho, que na madrugada era as promessas, como diz o texto sagrado de Provérbios 8:17, eu amo os que me amam, os que de madrugada me buscam, me acharão. Riquezas, honra, bem-duráveis e justiça encontrarão. Promessas, São promessas de Deus na nossa vida. E a par da tarde, às 3 horas, é o milagre, Como nós falamos, a oração da hora nona. Então, essa é o sétimo elo, aliás, é o sétimo mês da campanha no nome de Jesus, Graças a Deus. Então, seja bem-vindo, Seja bem-vindo. Você que tem acompanhado a campanha todo mês, você que tem acompanhado, esse momento tão desafiador, mas também tão precioso, onde nós sabemos e cremos, que Deus está nos assistindo para a glória e louvor do nome dele, graças a Deus, Então, seja bem-vindo mais uma vez em nome de Jesus. Amém? E precisamos orar, precisamos buscar a Deus, não apenas para poder alcançar os nossos milagres, mas também para nos fortalecermos no Senhor. Efésios capítulo 6, versículo 10, Paulo, falando, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Então, uma das formas de nós estarmos fortalecidos é através da oração, Onde nós nos colocamos dependentes de Deus na nossa vida, onde nós nos colocamos dependentes do Espírito Santo para a nossa vida, E a oração é o fôlego da vida cristã, A oração é aquele fôlego. Se nós não orarmos, nós não resistimos às provas e às tentações do mundo. Se não for a oração, nós não resistimos às nossas fraquezas. Então a oração, ela é muito preciosa, não apenas para nós alcançarmos o resultado, de alguma coisa que queremos, mas também ela nos sustenta na presença de Deus.
ela nos alimenta na presença de Deus, ela nos fortalece na presença de Deus. A oração, ela deve ser muito mais de adoração, de louvor a Deus. Por isso que nós, quando vamos começar a orar, nós declaramos o nosso amor, nós bendizemos o nome dele, nós exaltamos o nome dele, nós glorificamos o nome dele, rendemos graças ao nome dele, para depois nós colocarmos o nosso pedido de perdão, depois nós estamos intercedendo pelos outros e depois por nós. Então a oração ela é estar próximo de Deus. Faz parte da vida cristã a oração, né? E a oração não é só, por exemplo, nessa campanha. A oração depois você estabelece um horário durante a semana, o dia, ou pela manhã, tarde, à noite, enfim, para você estar orando ao Senhor. Ou às vezes, independente da campanha que nós fazemos, e como nós fazemos ao vivo pela nossa plataforma, né? É para poder motivá-lo, né? Despertar, te ajudar nesse momento tão delicado, e que nós precisamos estar orando muito. Paulo fala em Coríntios que nós, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Então, esse é o cuidado nosso, né? Então, a oração, ela nos ajuda a estabelecer os nossos alicerces, nos fortalecendo, nos ajudando na presença do Senhor. É o poder da oração, né? Não só, às vezes, o pedido, geralmente a gente faz, né? Porque queremos que as coisas elas andem bem, funcionem bem, mas a oração também é um momento de adorar a Deus, louvar a Deus, bendizer a Deus, exaltar a Deus, glorificar a Deus, né? Como nós fizemos, nós vamos compartilhar contigo o texto que nós compartilhamos meia-noite, agora com o pessoal, que diz assim, né, no capítulo 18 do livro de Lucas, né, diz assim: Jesus contou-lhes uma parábola sobre o dever de orar sempre, sem jamais desanimar. Ele conta que uma senhora, diante de um juiz iníquo, que não temia a Deus nem respeitava os homens, ela insistentemente batia na porta desse juiz e pedia para que ele julgasse a sua causa. Esse juiz diz assim: por algum tempo não quis atendê-la. Depois, porém, disse consigo: ainda que eu não temo a Deus e nem respeito os homens, todavia, como esta viúva me aborrece, hei de fazer-lhe justiça. Ou seja, julgar a sua causa, para que, enfim, não volte a me perturbe muito, porque ela ficava insistentemente cobrando que ele lhe fizesse justiça. Disse o Senhor: ouvi o que diz o juiz iníquo. Não fará Deus justiça aos seus escolhidos, que clama a ele dia e noite, ainda que os faça esperar? Olha só que interessante. Digo-vos, depressa lhes fará justiça. Quando, porém, vier o Filho do Homem, achará fé na terra? Então, quanto mais Deus, que não fará justiça, mesmo que tenha que esperar, com certeza fará. Mas depois ele encerra. Lá em cima ele começa dizendo sobre a responsabilidade de orar e não desanimar. No finalzinho dessa conclusão, ele coloca: será que o Filho do Homem encontrará fé nessa terra? Ou seja, temos que ter essa consciência de estarmos constantemente orando, buscando a Deus, clamando a Deus. Como nós falamos, não apenas para colocar os nossos pedidos diante de Deus,
mas também para nos fortalecermos na presença de Deus. Estarmos fortalecidos para suportar os ventos que este mundo traz, as tempestades que este mundo traz, as lutas que este mundo traz. Precisamos orar, né? Sem oração, nós não conseguiremos prevalecer. Enquanto oramos, Deus está nos assistindo. Enquanto oramos, Deus está nos abençoando. Deus está nos guardando. E toda oração que nós fazemos fica depositada diante do trono de Deus. Como assim, Fernando? A oração no Velho Testamento, quando foi construído o tabernáculo, a oração ela é comparada, ela é um símbolo do incenso, né? O incenso, que era feito de ervas aromáticas, era colocado no objeto chamado incensário, e o sumo sacerdote, quando entrava no lugar santo, ele pegava o incensário e colocava, né, o incenso nele. O incenso era jogado sobre as brasas do incensário e aquilo enchia aquele lugar de fumaça, uma fumaça aromática, uma fumaça cheirosa. Então aquele lugar, o lugar santo e o santíssimo ficava inundado, o lugar santo ficava inundado de fumaça. E o sacerdote se preparou, o sumo sacerdote, assim se preparando para entrar no lugar santíssimo, aonde estaria manifestada a glória de Deus. E ali Deus falaria com ele e ele falaria com o povo. Então, o incensário, ele é a nossa oração, que chega diante de Deus como um cheiro suave e agradável. Mas a fumaça, ela fica impregnada no lugar. O aroma ficava impregnado no lugar. Então, se você chegasse ali, ou alguém chegasse, né, um levita, ou um sacerdote, ou um outro, chegasse ali, ele ia ver aquele lugar tomado daquele cheiro de fumaça, né? Aquele lugar tomado daquele cheiro aromático da fumaça. Então, as nossas orações que ficam depositadas diante de Deus. Assim como esse cheiro suave ficava depositado no lugar, no ambiente, assim também a nossa oração, ela fica depositada diante de Deus. Olha que coisa maravilhosa. Assim como você chega num banheiro ou numa sala em que há um perfume, há um cheiro agradável, você vai em umas lojas, vamos assim, no shopping center, e tem um cheiro agradável dentro daquela loja, ou seja, então aquela loja está, há um depósito de perfume, de aroma naquele ambiente, ficou depositado naquele ambiente aquele aroma. A oração comparado a um incensário, ou seja, a oração comparada a um incenso, né, que o sumo sacerdote colocava e enchia todo o lugar santo de aroma, é a mesma coisa. Quando nós oramos, conversamos com Deus, a oração sobe como essa fumaça aromática e fica depositada para a glória de Jesus. Por isso que a oração, ela mexe com o ambiente, porque ela fica depositada no ambiente. A gente, é lógico que não chega, a gente não sente o cheiro da oração. É lógico que é de uma forma simbólica mais verdadeira para nós entendermos o poder da oração. Maravilha? Então, quando você chega num lugar onde há oração, então você está chegando num lugar onde há respostas. Por isso que quando você chega na oração, na igreja, você chega num lugar onde há respostas, porque ali é um lugar de oração. Quando você chega na sua casa, você chega também num lugar de resposta, porque é um lugar de oração. Ali está depositada de uma forma aromática, para nós entendermos de uma forma bem clarinha o que é o poder da oração.
Então, se a oração tem todo esse poder, vamos orar e vamos depositar no altar do nosso grande Deus as nossas orações, como ele disse, às vezes que um pouco nós, mesmo que um pouco nós tenhamos que esperar, ele vai responder para a glória do nome dele. Amém? Maravilha. E vamos orar. Coloque a sua vida nas mãos de Deus. Coloque os seus problemas, suas necessidades, suas lutas, e nós cremos que Deus vai operar de uma forma sobrenatural para a glória do nome dele. Senhor nosso Deus e nosso Pai, meu Deus, nós te louvamos, nós te glorificamos, nós te exaltamos, nós te bendizemos na beleza de sua santidade. Nós te rendemos graças porque tu és um Deus fiel. Como diz Paulo aos Coríntios, mesmo que nós sejamos infiéis, o Senhor permanece fiel. Obrigado, meu Pai Santo, pela tua grandeza, pelo poder da tua criação. A tua palavra diz que ao mar o Senhor colocou os limites. E, ó Deus, estabeleceu, meu Pai, ó Deus, a terra seca. Colocou, meu Pai, no céu a variação do dia e dos tempos e das estações. Meu Deus, tu és um grande Deus e é o nosso Deus. Um Deus que não é de pedra, nem de pau, nem de gesso. Um Deus vivo e maravilhoso. Um Deus poderoso. O Deus que respondeu Elias no Monte Carmelo, quando mandou fogo do céu e consumiu todo aquele sacrifício que ele colocou ali, e ali o Senhor foi estabelecido, o Deus de Israel. Tu és o Deus, Pai Santo, que lutou contra Jacó, com Jacó, ó Deus, lá em Betel, aonde meu Pai, o Senhor, lá em Peniel, aonde o Senhor muda o nome de Jacó para Israel. É um Deus que muda a nossa história. Assim como mudou a dele e do seu irmão Esaú, e a partir dali, o Senhor, meu Pai, veio formar um povo todo seu, o povo de Israel. Um povo aonde pedimos paz, aonde pedimos, ó Deus Todo-Poderoso, que o Senhor continue guardando, livrando e protegendo, Pai, esse povo. Esse povo que deu, meu Deus, a luz e trouxe ao mundo a pessoa mais extraordinária, que foi Jesus Cristo, nosso Senhor. Aquele que veio cumprir um plano, o plano da salvação na vida do homem, porque o homem havia se perdido, havia pecado. Como diz meu Pai, Paulo aos Romanos, o Senhor olhou para a terra e não viu nenhum justo, nem sequer quem faça o bem. E o Senhor enviou a Jesus para, meu Deus, cumprir, pagar o nosso preço, cumprir as nossas obrigações. E, ó Deus, o Senhor teve também o prazer de levá-lo, meu Pai, à morte, e o ressuscitou em poder para viver eternamente. Como o Senhor mesmo, e Ele mesmo disse, aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Eu sou a morte, eu sou a vida, eu sou a ressurreição. Pai Santo, muito obrigado. Porque como nós falamos, o Senhor está vivo conosco. O Senhor está comigo aqui, mas está na casa de cada um agora, em nome de Jesus. Aonde eles estiverem, o Senhor está aí, meu Pai, com cada um, por causa da sua onipresença. O Senhor não é o Deus de um, é um Deus de todos, é o Deus daquele que clama, é o Deus do necessitado, é o Deus do aflito, do oprimido, é o Deus daquele que está doente, é o Deus daquele que precisa de um socorro, e o Senhor mesmo diz que o Senhor é um socorro presente na hora da nossa angústia, na hora do nosso desamparo, na hora da nossa dor. Por isso, te louvamos, Pai, porque o Senhor, como diz a tua palavra, tem a terra como estrado dos teus pés,
por causa da tua grandeza, mas é um Deus que se assenta do nosso lado. É um Deus que vai estar aonde nós estamos. É um Deus que nos ouve. É um Deus que tem nos amparado, nos socorrido. É um Deus que tem estado conosco. Mesmo às vezes, quando não alcançamos o que precisamos na hora que queremos, mas com certeza alcançaremos. Como o texto diz, no capítulo 18 de Lucas, mesmo que tenhamos que esperar, mas o Senhor, meu Pai, virá nos abençoar. Te louvamos, Pai. Te louvamos porque temos a oportunidade de colocar a nossa oração não diante de um ser inexistente, representado em pedra, pau e gesso. Temos a oportunidade de chegar diante de um altar, de um Deus vivo. Do Deus desconhecido, como Paulo prega, o Deus Santo. Um Deus que é desconhecido, mas é um Deus que é presente. Deus desconhecido de muitos, mas conhecido de nós, que nos salvou e que está, meu Pai, neste momento, estendendo as mãos para salvar aquele que está sendo apresentado em oração, aquele que está sendo colocado em oração. Por isso, Pai, queremos te pedir nesta hora, estenda as tuas mãos sobre aquele que está doente, curando. Estenda as mãos, meu Pai, sobre aquele que está enfermo, curando. Estenda as tuas mãos, meu Pai Todo-Poderoso, sobre aquele que está necessitado, suprindo as suas necessidades. Às vezes, meu Pai, necessidade emocional, o Pai está aonde surge o medo, a ansiedade, as preocupações, as angústias, às vezes até, meu Pai, a depressão. Venha, meu Pai, cuidar do seu filho, cuidar, meu Deus, deste que precisa de uma solução financeira, que precisa arcar com os seus problemas, suas dívidas, que precisa resolver os seus problemas, Pai. Ó Deus, abençoe sua vida financeira, abençoe sua vida espiritual. Precisa, meu Pai, estar mais avivado, mais, ó Deus, presente, mais envolvido. Ó Deus Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus. Meu Pai, opera, abençoa, derrama da tua graça, do teu poder, das tuas benditas misericórdias sobre o Pai, o teu Filho, para a glória do teu nome. Pai, aqui está, meu Deus, os teus filhos, suas famílias. Se dentro dessa casa ainda há alguém que não te aceitou como Senhor e não está, ó Deus, ainda vivendo, meu Pai, na tua presença, que o teu Espírito Santo venha mover, meu Pai, de uma forma sobrenatural. Assim como Nicodemos chegou à noite para saber de Jesus sobre a vida eterna, sobre tudo aquilo que ele estava ensinando, o Senhor Jesus disse para ele que era necessário ele nascer de novo, nascer da água e do Espírito, passar pelo processo, meu Pai, ó Deus, aonde se morre para o pecado, se ressuscita das águas para uma novidade de vida que só o Senhor pode dar. Por isso, alcance esse que está perdido, alcança esse, meu Pai, que está com problema judicial. Alcança, protege, abençoa e responde, Pai, em nome de Jesus. Assim, meu Pai, nós oramos, assim nós te pedimos. E assim nós te agradecemos, hoje e sempre, para louvor e glória do teu nome. Amém e amém, Jesus. Aleluia! Glória a Deus, maravilha. Bom, ao Senhor toda a honra, ao Senhor toda a glória, ao Senhor todo louvor. Que o Senhor venha te abençoar de uma forma muito preciosa, muito poderosa, em nome de Jesus. Amém?
amanhã nós estaremos juntos mais uma vez nessa campanha às 3 horas da manhã. Tenho certeza que Deus vai abençoar de uma forma muito preciosa. Amém? Amanhã, se Deus quiser, nós nos veremos outra vez. Né? Se Deus quiser, orando e buscando a presença do nosso Deus, o nosso Deus maravilhoso, o nosso Deus poderoso. Um grande abraço, Deus abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você hoje e durante todo o dia. E às 3 horas da tarde, você também pode completar essa campanha, tá bom? Se você perdeu um dia da manhã, da madrugada, você completa à tarde às 3 horas, tá bom? Tenho certeza que Deus vai estar abençoando poderosamente a sua vida, em nome de Jesus, ok? Um grande abraço, Deus abençoe, em nome de Jesus, até amanhã, se Deus quiser. Hoje é quinta-feira, né? Isso. Até amanhã no Quinto Elo, sexta-feira, 7h30, campanha o Vale dos Ossos Secos com a ceia do fortalecimento. Sábado, Mocidades Oso. Domingo, 4 horários. 8 da manhã, 9h30 da manhã, 5 horas da tarde e 6h30 da noite. Domingo tem a oração às 3 horas da tarde. Domingo tem a oração das 3 horas da tarde para cumprir com este elo, essa campanha, em nome de Jesus. Tá bom? Deus te abençoe, uma boa quinta-feira, um grande abraço, fique com Deus e até amanhã, se Deus quiser, no nome de Jesus.